Então bora lá? O assunto dessa semana foi mesada. Eu tinha dois objetivos muito específicos para tratar com eles. Mas antes de iniciar esses dois objetivos específicos, eu queria passar para eles uma percepção que é a minha e eu gostaria que fosse a deles também com relação à mesada propriamente dita. Especificamente o que é e o que não é a mesada. Em aspectos específicos, o que é a mesada, o que eu entendo que deva ser a mesada. A mesada é um instrumento para desenvolver as habilidades dentro da inteligência financeira. Antes, o que é isso? Está difícil. Cara, mesada vai ser uma desculpa para falar de dinheiro aqui dentro dessa casa. Bom, ela é também uma oportunidade deles tratarem de uma parte do recurso da família. E, em última análise, a mesada vai ser a matéria-prima para os investimentos. E o que não vai ser a mesada? Ela não vai ser um instrumento de recompensa ou punição. Na seguinte perspectiva, se você arrumou sua cama, você ganha mesada. Se você não tirou notas boas, você não vai receber a mesada. Não, existem outras formas de tratar dessas situações, que eu não acredito que deva ser por meio de punições. E, mais especificamente, a mesada ela tem que ter uma característica de previsibilidade. Na medida que ela é previsível, todo dia tal, tantos reais, eu consigo me organizar, eu consigo me programar. E essa definitivamente é uma das habilidades dentro da inteligência financeira. É a habilidade de conseguir se organizar com o que você tem. Então, se eu coloco um gatilho no recebimento dela, eu desfaço o desenvolvimento dessa habilidade. Então, mesada não vai ser tratado como recompensa e punição dentro dessa casa. Então eu chamei uma reunião com eles para estabelecer o valor da mesada e a data de pagamento, que por sinal vai ser o momento no qual a gente vai encontrar, sentar para conversar a respeito dos investimentos em si. Com relação ao valor da mesada, a primeira pergunta coerente deveria ser quanto eu gasto. Bom, baseado em quanto eu gasto, eu tenho um ponderamento de quanto eu deveria receber por mesada. Eles não tinham ideia de quanto eles gastavam. Então fizemos um exercício de discriminação de todos os gastos deles ao longo aí da semana e do mês. Então esse exercício demorou aí praticamente 1 hora, eles foram colocando todos os gastos e os valores destes gastos. Então foram aparecendo gastos com educação, vestuário, transporte, alimentação, saúde, bem-estar. E estes gastos eles foram colocados à par. Eles foram muito importantes. Para quê? Para eles terem uma ideia do quanto eles gastam por mês. Isso é muito importante, eles saberem o quanto que eles gastam por mês. Mas, obviamente, todos esses gastos que eu falei aqui, eles são as despesas obrigatórias dos pais e das mães. Então, a gente não iria computar isso, obviamente, nas próprias mesadas. O que aparecesse além disso ia para a mesada, mas os gastos essenciais, não. Então, depois de 1 hora de exercício, eles chegaram à conclusão de quanto gastavam por mês. E eu os perguntei, vocês tinham ideia de que vocês gastavam todo este valor? Não, nenhum dos três, obviamente, o Guilherme, que é o mais novinho, não era para ter mesmo, ele tem 10 anos, mas os outros dois estão com 15 e 16 anos. Mas nem passava pela cabeça deles que eles gastavam aquele valor todo ao longo do mês. E uma percepção muito interessante que eles tiveram é que depois que foram retirados educação, vestuário, transporte, alimentação, saúde e bem-estar, não sobrou nada. Ou seja, na percepção deles, eles não gastam nada além do que teoricamente era para o pai e para a mãe bancar. Essa é a percepção deles, quando na verdade a gente que está no dia a dia, a gente percebe que eles literalmente têm muitos outros gastos que não esses que são de obrigação. Eles têm muitos outros gastos extra, mas na percepção deles, eles não têm. Para não dizer que não tem, a Yasmin acusou a compra de rifa, ou seja, ela está fazendo alguma modalidade de filantropia lá e isso apareceu nos gastos semanais e mensais dela. Tirando isso, nada. Essa foi a percepção muito interessante que eu achei ao longo do exercício. Na cabeça deles, eles não têm gastos além dos gastos essenciais. Quando a gente sabe que isso não é verdade, 2 dias depois do exercício, o Matheus estava solicitando o cartão de crédito da mãe dele para fazer a compra de jogo de videogame, do celular ou para computador, sei lá o que era. A Yasmin, ontem, ela falou que precisava ir no aniversário e tinha que comprar um presentinho para a amiga dela. E eu acho que esse exercício foi muito importante, não só para trazer uma luz para eles, mas também para nós enquanto pais. Quando a gente negligencia a conversa a respeito de educação financeira, eles passam a acreditar que todas as modalidades
prioridades de gastos são única e exclusivamente gastos obrigatórios, quando na verdade nem todos os gastos são essenciais, existem gastos extras. E é papel nosso deixar isso claro para eles. Eu tenho certeza que agora, na medida que eles vão ter que administrar esse tipo de gasto, que não é o gasto essencial, essa ficha vai cair de uma forma muito mais rápida. Até mesmo porque, quando o Yasmin solicitou o presente, quando o Matheus solicitou o jogo, nós deixamos muito claro para eles. Bom, a partir de agora, como combinado, vocês têm mesada. E a mesada é justamente para esse tipo de coisa. Uma outra questão muito interessante que a gente teve a oportunidade de abordar, quando a gente estava fazendo lá o somatório das despesas, é que eu fui inserindo essas despesas deles também nas despesas totais da casa. Então eu trouxe a relação de todos os nossos gastos enquanto família, como aluguel, gás, condomínio, luz e mais esses gastos individuais deles. Frente a toda essa despesa, eu coloquei a receita da família. Então, eu acho que essa percepção que eles não tinham, e eu acredito que eles passaram a ter, acaba reforçando uma valorização ao trabalho do pai, ao trabalho da mãe, e muito mais que isso. Em última análise, ao desperdício, ao valor real do dinheiro. Porque eles veem o pai e a mãe trabalhando, as contas aparentemente estão todas sendo pagas, mas eu acho que não tiveram a oportunidade de ver aquilo nos números, na matemática pura e simples. A gente gasta isso, e a gente ganha isso. Bom, óbvio, tem que ter uma compatibilidade entre isso. Eu tive a oportunidade de destacar isso para eles. Sem dúvida nenhuma, eu acho que eles têm uma percepção muito mais madura agora do que tinham anteriormente com relação à dinâmica financeira da nossa casa. E o que ficou estabelecido com relação ao valor? Existem alguns psicólogos que trabalham essa questão de educação financeira para jovens e adolescentes, e eles fazem o estabelecimento de duas questões: o valor e a frequência. Eles estabelecem que nessa época a frequência deve ser mensal. E eu não vou trabalhar nessa perspectiva, porque como eu quero fazer investimento toda a semana, eu quero estar presente com eles, fazendo investimento e conversando a respeito de educação financeira toda semana, eu não vou trabalhar isso numa perspectiva mensal. Eu quero muito mais criar o hábito do que efetivamente desenvolver essa temporalidade neles. Já com relação ao valor, existem psicólogos que dizem que é R$1 ou R$2 por ano de vida. Nós vamos trabalhar com R$4 por ano de vida ao longo do mês. Ou seja, a mesada vai acabar sendo R$60 por semana, sendo que 30 disso é para eles gastarem com o que quiserem, 30 disso é para fazerem investimentos. Então, com relação aos objetivos da missão, eu acredito que a gente tenha cumprido, não só estabelecemos o dia de encontro para conversar a respeito de educação financeira, bem como também o valor gasto e para que esse valor vai ser gasto, com que esse valor vai ser gasto, mas também tivemos aí pelo menos 1 hora de conversa a respeito de finanças aqui dentro de casa ao longo dessa semana. Se curtiu o conteúdo Mesada, deixe um joinha. Se tem alguma contribuição para fazer, bota aí nos comentários. Se está gostando dessa jornada, se inscreve no canal. Fui!